O 28 de maio de 1926 estabeleceu um regime de censura prévia, sendo que em 1973 a censura é instituída, incluída na Constituição, e, entretanto, na imprensa periódica, a censura começava a suprimir, alterar, cortar palavras, expressões ou parágrafos inteiros eram eliminados. Chama-se lápis azul aqui em Lisboa, e no Porto o lápis é vermelho, mas quer dizer, o que está consagrado é o lápis azul. Mas eles no Porto têm arriscado a vermelho. A Seara Nova ficou sujeita à repressão sobre as liberdades de expressão e informação impostas pela ditadura. O carimbo visado pela Comissão de Censura aparece pela primeira vez no número 94, de 8 de julho de 26. Em 12 de agosto de 26, é interrompida a saída normal da revista, que foi assim justificada. A nossa obra de doutrina e crítica não se coaduna com o lápis censorial de oficiais, informando-se depois ainda. Estamos a colecionar os artigos cortados por eles. Se chegarem para dar um número, sairão, em melhores dias, com uma dedicatória solene aos censores. Portanto, há aqui raiva e ironia, não é? Raiva, enfim. Em abril de 27, após 8 anos de ausência, a revista volta a sair com parte da direção no exílio, casos de Sérgio Proença, Jaime Cortesão, Sarmento Mentel, situação que mereceu de Câmara Reis um dos poucos diretores que não foi obrigado a exilar-se, o seguinte comentário: não foi só pela ausência temporária da maior parte dos seus redatores que a Seara Nova demorou muito a sua publicação, agora de novo regularizada. A atual situação não é animadora para a realização da tarefa que iniciámos há 5 anos. Mas o nosso silêncio, também reconhecemos, não podia prolongar-se por mais tempo. Portanto, aqui um respeito pelo público e pela própria responsabilidade da missão que os seareiros tinham a noção de estar a desempenhar. A Seara Nova constituía também uma plataforma, e foi constituindo ao longo dos tempos, que intelectuais de diversos setores ideológicos, que aglutinava intelectuais de diversos setores ideológicos, empenhados na denúncia do regime e no reforço da luta antifascista. Várias ideias e concepções de sociedade e do futuro se encontram, concretizadas em iniciativas unitárias e formas de intervenção cívica e política em prol da democracia e da liberdade. Ora se aproveitavam as limitadas oportunidades no plano legal, ora se participava em ações clandestinas, como foi o envolvimento de numerosos seareiros nas, então, juntas de ação patriótica. Encarregue pelo governo marcelista de promover o inquérito ao funcionamento da censura no continente, o diretor da censura, Tenente Nazaré, na altura, descreve-a como uma estrutura velha de mais de 30 anos, obsoleta, sujeita a constantes deslizes. Dizia ele a Marcelo: de facto, desde a reorganização de 33, com a criação da estrutura intermédia, as comissões sediadas na capital, no Porto e Coimbra, as mudanças ocorridas no aparelho da censura situaram-se essencialmente na centralização do serviço e na renovação do pessoal político. Caetano manteve a censura, recriando-a em 1972 como Comissão Central do Exame Prévio, no quadro de uma série de reformas a que Raul Rego chamou a reforma dos carimbos, porque
efetivamente, houve, digamos, uma modernização, uma amenização na nomenclatura dos carimbos, mas reforçou a liderança da máquina censória com o coronel Armando Páscoa, muito conhecido na altura pelos jornalistas, enfim, pelo nome que tinha e pela responsabilidade que tinha, apostando na sua racionalização, entre aspas, e eficiência. É dele o desígnio de um controle perfeito dos jornais que se publicam no país, entre aspas, era aquilo que ele se ufanava de dizer. Não é? Ao mesmo tempo, assistia-se a um processo de concentração de empresas jornalísticas por grupos económicos, onde se estimulava a autocensura e mecanismos de censura interna. Portanto, estes anos 70, enfim, a partir do marcelismo, significam, sob o ponto de vista da comunicação social e da imprensa, uma revolução fictícia em termos de censura, com novas nomenclaturas, novos carimbos, mas o mesmo rigor e a mesma inclemência, digamos assim, mas ao mesmo tempo formava-se uma coisa que ainda não tinha chegado a Portugal, um país pequenamente capitalista, mas que já no resto do mundo capitalista existia, e que hoje continuamos a assistir ainda de uma forma mais acentuada, que é a concentração do capital, da propriedade das empresas jornalísticas em grupos económicos, em grandes grupos económicos, com influência e ligações políticas, quer nacionais, quer, nomeadamente, as económicas, mas nem as políticas, congêneres, entre aspas, estrangeiros. Portanto, esta amenização marcelista é um pouco uma máscara para a continuidade e, de algum modo, até o agravamento, em certos aspectos, da censura. Aliás, era para trazer, mas não trouxe, mas todos não, alguns conhecerão, um abaixo-assinado, um documento que se fez na altura contra a censura, que teve, portanto, entre intelectuais, ceareiros, jornalistas, muitos também, mas ceareiros estão lá dezenas, não é? De antigos e contemporâneos na altura participantes na Seara, contra, quer dizer, esta falsa medida do Marcelo, no sentido de fazer desaparecer, de mascarar a censura de uma forma onde predominava o descaramento. Quer dizer, portanto, era evidente. Não é? E a partir daí, aliás, e continua até hoje, o problema da censura, o problema dos jornalistas e da liberdade de imprensa, etc., etc., tem aí o seu arranque. Não é? Tem aí o seu arranque porque houve, antes era a censura política, oficial, administrativa, depois, a partir daí, não há censura, há liberdade de imprensa e, entretanto, a imprensa é o que é. Quer dizer, isto de algum modo faz lembrar que aquelas ideias que definem e se identificam com o espírito ceareiro, da mudança das mentalidades, da cultura, etc., etc., talvez hoje, mais do que nunca, seja mais difícil com o tipo de, a nível de informação, existe, não é? Evidentemente que temos mais livros, mais bibliotecas, temos mais isto, mais aquilo, mas temos também outras coisas piores. Temos, por exemplo, a televisão, não é? Que acaba por contrabalançar e dar peso preencher o espaço, isto, enfim, não em termos perfeitamente concretos e correspondentes àquilo que a censura era. Quer dizer, não há a censura no sentido de cortar, há a censura no sentido de instruir, entre aspas, não no espírito ceareiro, mas instruir na superficialidade, etc., etc.
Bom, isto podia-se desenvolver, mas no fundo o que eu quero dizer também com isto é que, de algum modo, o espírito ceareiro tem uma grande atualidade. Não, enfim, na sua prática, nos métodos, etc., nos conteúdos, mas nesta coisa fundamental que é a formação das mentalidades, a educação. Não é? Aquilo que chega às crianças, aquilo que chega aos jovens, aquilo que chega aos adultos. Quer dizer, eu atrevia-me a dizer que hoje, mais do que nunca, o interesse pela cultura, pela educação cívica, enfim, uma série de princípios que vêm do tempo dos ceareiros, hoje se tornaria mais indispensável. Também se pode dizer, infelizmente, que também cada vez mais difícil é consegui-lo, enquanto não se conseguir também transformar a sociedade em que isto está. Não é? E que está a ser alimentada, entre outras coisas, por este espírito que eu tenho estado a falar. Portanto, o intuito é o controle informativo e doutrinário sobre a opinião pública, a comunicação social como dominadora da opinião pública, formas de pensar, com influência nas formas de pensar, de agir, condicionamento das mentalidades. O exemplo dos velhos ceareiros, portanto, neste aspecto, tem toda a atualidade. Uma referência concretamente aos livros, às edições. Quer dizer, a Seara Nova, ainda isso não seja, digamos, do conhecimento, enfim, dos próprios intelectuais, foi uma das editoras mais importantes deste século, não é? Do século passado. A partir de... Começaram cedo, não é? Aliás, há uma excelente, pequena, mas muito bem escolhida exposição na Biblioteca Nacional, com livros editados pela Seara. O professor Luís Trindade, há tempos teve a oportunidade de fazer uma visita guiada e nós vimos, na verdade, lá edições que são, quer dizer, que só estavam na nossa imaginação, mas vê-las ao vivo é impressionante. Mas a Seara teve muita importância na edição de livros, sendo que os livros nunca estiveram sujeitos à censura prévia, isto é, os originais não tinham que ir para a censura e depois tinham licença por ser editados ou não. Não, os livros podiam ser editados. Havia aqui umas empresas que não arriscavam, enfim, editavam aquilo que se vendia, aquilo que era, enfim, que não tinha perigo, digamos assim. Havia outras que oportunisticamente também arranjavam os livros, nem só políticos, também de outros campos, que não têm nada a ver com a política, enfim, que a censura não deixaria passar, mas que editavam. O caso da Seara não foi esse, porque teve sempre uma linha editorial relativamente aos livros muito segura, desde logo publicando os próprios ceareiros, quer dizer, enfim, devemos à editora também a promoção, a divulgação e a possibilidade de discussão daquilo que foram as ideias ceareiras, com a censura, efetivamente, enfim, a situação nem sempre foi fácil e produtiva, mas a partir de certa altura, nomeadamente dos anos 60, houve, por um lado, uma procura maior por parte da polícia, da PIDE, dos livros da Seara, porque também se vendiam mais, etc. E isso aumentou depois com o 25 de Abril, nas vésperas do 25 de Abril, com diversos problemas, questões internacionais, como a guerra do Vietnã, a China, etc., uma série de situações
fizeram com que, por exemplo, um jornalista americano muito conhecido e conceituado, de esquerda, não sei se era o que é que ele era, não é? Mas politicamente, mas era, que são as bombas sobre a Hanoi, enfim, uma série de meia dúzia de livros que foram editados pela Seara, não é? Pela Seara, e que tiveram muita importância porque, em termos de política internacional, na altura, editavam-se poucos livros, quer dizer, o conhecimento que se tinha era mais conhecimento, neste caso não direi, da comunicação social, mas era de livros estrangeiros, quer dizer, situações internacionais, nomeadamente de natureza política, no sentido duro da palavra, não é? Ninguém editava, não é? Não apareciam cá, ninguém traduzia. E a Seara Nova teve também esse papel que, na altura, não tinha rival, digamos assim, quer dizer, que em coisas internacionais, sobre política internacional em livro, portanto, com outro conteúdo, outra profundidade, era principalmente a Seara que tinha. Aqui, enquanto na revista havia o problema da censura e tal, houve aquela coisa, no meados dos anos 60, nos Pidos lá a censura, estava lá o pobre do Cardio, tem Garrinha, foi, por acaso, não levaram nas ventas, mas foram livros para o galheiro que eles deitaram para o chão, destruíram, etc. Foi, é óbvio, uma obra de intimidação, não é? Pura e simples, não é? Mas que não afetou, digamos, a vida da Seara. Em relação aos livros, a questão era um bocadinho diferente, porque, efetivamente, concretamente a Seara editava os livros e depois era uma questão de fugir à polícia, não é? Não se fugia à polícia a correr, os livros não corriam, nem os leitores, mas manteve-se uma rede de armazéns de livros clandestinos, clandestinos no sentido em que não eram conhecidos os ceareiros, os autores também os conheciam muitas vezes, não é? Nem tinham nada a conhecer. Pronto. E o facto é que isso nunca, essas tipografias, esses armazéns clandestinos nunca foram descobertos até ao 25 de Abril. E na verdade, isso permitia utilizar uma estratégia que era, na altura em que os livros, no mesmo dia, enfim, em que os livros iam para os assinantes, iam para o armazém e estavam escondidos, não é? E só depois se lá ia buscar, clandestinamente, quando houvesse mais requisições. Geralmente, os que iam para os assinantes compravam-nos, não é? Outras vezes não compravam, mas pronto, isso é. Mas, portanto, criou-se ali uma organização que permitia digamos, uma informação e um desenvolvimento mais profundo das situações internacionais, mas não só. Aqui tem dezenas de coleções, incluindo sobre a realidade portuguesa. Não só de ficção, mas também de análise política, etc. E essa, digamos, se a coleção da revista Seara Nova é indispensável para nós conhecermos, enfim, o correr dos anos nessa altura, os livros também são extremamente importantes porque desenvolvem coisas, quer a nível da educação, quer a nível, enfim, a todos os níveis, mas eu ressalto a questão internacional porque não havia opção, quer dizer, a opção não tinha, mas que foi muito importante. A DGS, portanto, a ESPID, não é? Acabou por fazer abortar, em parte, esta estratégia de mandar os livros para os tais armazéns e só depois de fazer com que eles chegassem aos leitores. A DGS acabou por fazer abortar, em parte, estas estratégias, tendo as suas delegações nas estações centrais de Correios apreendido muitos exemplares. Nomeadamente, isso na altura, digamos, para a oposição, enfim,
para os democratas foi, principalmente os que sabiam ler, foi muito chocante, foi a apreciação das conclusões do segundo e do terceiro Congresso da Oposição Democrática, que enfim, venderam-se bastantes, mas outros foram aprendidos. Por acaso nem sei onde é que eles estão, onde é que eles foram parar, não é? Mas ainda hoje são documentos históricos fundamentais, quer dizer, as teses, as intervenções no segundo e no terceiro Congresso da Oposição Democrática, que aliás também fez para o terceiro Congresso, também editou. A valorização desta parte editorial em livro é sublinhada pelo facto de, a seguir ao 25 de Abril, a Seara Nova encabeçou o movimento de transformação do velho grêmio dos editores e livreiros na Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que ainda existe. Não é? Queria ainda aqui, e não demoro muito, uma questão que, para quem trabalhou na redação da Seara, que foi, digamos, interessante e importante, enfim, que era a questão que se na imprensa, nos jornais, na imprensa diária, existia vagamente em alguns colaboradores, etc., mas não, como é óbvio, da parte dos jornalistas. Os jornalistas não podiam dar a volta à censura com, enfim, com estratégias e tal e coisa, porque o chefe de redação, ou quem visse, aliás, no último número da Seara, deste do centenário, vem lá um texto em que fala precisamente numa dessas figuras, que era um ceareiro, também o Jacinto Batista, que era chefe de redação, e tinha por chefe, havia 3 chefes, e um deles, que era o Jacinto Batista, tinha por missão, enfim, como trabalho, a paginação, e, portanto, ele estava sempre até à última, ali em cima das prosas, das que vinham cortadas, das que não vinham, por causa do espaço que estava previsto e não podia ser aquele, etc., etc., as manchetes ou não manchetes, etc., etc. E ele tem lá um extrato de um livro que ele escreveu, não me lembro agora o nome, não me lembro, que ele escreveu em que diz coisas, na verdade, uma espécie de diário comoventes, digamos assim, sobre o que o jornalista sofria com a questão dos cortes da censura. Não é? Ele, já não me lembro bem da frase, mas cada dia que estou no jornal, morro todos os dias porque vejo coisas ali, enfim. Mas digamos, um depoimento que vale pelo dramatismo, enquanto soubermos perceber que aquele dramatismo corresponde não a uma questão pessoal, etc., mas uma realidade terrível, que era a censura, e no caso concreto a censura à última da hora, etc., que prejudicava o trabalho, etc. Mas o que eu queria dizer, e é para terminar, é relativamente ao dar a volta à censura, que na Seara nós, quando ele lá estava, e antes, e depois até ao 25, não, 25 depois ainda lá estava, antes de mim, no princípio dos anos 60, etc., que era o tal dar a volta à censura, não é? E eram, às vezes, dava conversas interessantes, porque se nós, os que lá estávamos, e os colaboradores mais proximamente, tínhamos a noção do que era isso e o que é que era preciso fazer, etc., outros engenheiros, filósofos, historiadores, investigadores, agrários, seja lá do que fosse, gostava-lhes um pouco apreender a necessidade de não poderem escrever. E na Seara não se escrevia-se sobre política agrária, política executiva, etc. Escrever sobre estes temas sem ter em conta a censura. Não é? E há situações
enfim, que são interessantes, que era, por um lado, a utilização de pseudónimos. Portanto, na Seara não havia Karl Marx. Havia um senhor chamado Carlos Marx, umas vezes só Carlos, outras vezes só Marx e tal, segundo Marx e tal. Isto até certa altura, olha Deus, lá para o fim eles já começavam a desconfiar um bocadinho, que a coisa ali tinha água no bico. Mas, por exemplo, pseudónimos também dos próprios autores. Por exemplo, houve não é uma disputa, uma controvérsia, digamos assim, entre o Cardia e o Pedro Ramos de Almeida, sobre o Marcuse, se bem me recordo, aquele filósofo alemão, marxista ou não, era isso mais ou menos que se discutia, e o Pedro Ramos de Almeida era militante do PCP, encarregue de controlar o setor intelectual. Portanto, e estava com o nome de Otávio, não me lembro agora do resto, era para escrever, não escrevi Otávio, não sei o quê, e teve ali 2 ou 3 números em que dialogava com o Cardia sobre o tema, não é? Portanto, a utilização de pseudónimos acontecia. Por outro lado, também, os cortes da censura, os censores, como sabem, não eram conhecidos pela sua grande formação intelectual, não é? E, portanto, com relativa facilidade, podiam passar coisas que eles não davam. No entanto, em relação à Seara Nova, por acaso nunca aprofundei isso, sabia se confirmava ou não, mas pelo menos dizia-se que muitas vezes eles pediam auxílio dentro da estrutura da censura externa, possivelmente, para determinados textos. Não é? Não sei, nunca tive nenhum elemento concreto que isto acontecesse, mas também não estou a ver os censores que cortavam coisas que nós nos jornais às vezes nos arrepelávamos porque é que eles cortavam aquilo, e outras só por desconfiança, mas que ali, claro que esse saber não chegava, e muitas vezes eles, por desconhecerem a matéria, cortavam, pura e simplesmente. Porque aconteceu várias vezes, mudar-se o título, inclusivamente mudar-se o nome do autor e mandar o mesmo artigo, e eles já passaram uma 3ª vez. É evidente que podia ser outro censor a ver, mas, de qualquer maneira, isso aconteceu. Isto por um lado da censura. Por outro lado, por lado dos autores, dos colaboradores, também era interessante, na medida em que alguns diziam, vocês não mexem no texto, isto vai assim e tal. Depois ficavam muito zangados por aquilo ter sido cortado. Escreve para aqui, isto é a fama da Seara e tal. Havia casos desses. É a fama que corta, porque isto não tem nada de mal, está aqui. E fazia-se um esforço, dizer, esta parte tem paciência, tens que explicar isto de outra maneira, porque assim, mas também se cortam isso, não entra o texto, porque sei isto do texto, não sei o quê. Então eu lá ia tentar fazer qualquer coisa. Portanto, dissolve outro conselho que nós dávamos, conselho e também nós próprios, os que escrevemos, que era dissolver, sem os estragar, as ideias fortes ao longo do texto. Que era uma coisa que dava muitas vezes resultado. Quer dizer, em vez de afirmar aquilo que se queria, não direi logo no abrir, mas no segundo, terceiro parágrafo e tal, era ir enriquecendo o tema ao longo do texto, no sentido de que aquilo que se pretendia dizer fosse compreendido, sem lá estar escarrapachado aquilo que se pretendia. Portanto, alguns colaboradores dificilmente entendiam isto, e alguns mesmo deixaram de escrever. No fundo,
reconhecendo, eu não sou capaz de escrever de outra maneira, portanto, enquanto houver censura, eu não escrevo. Isto temas, enfim, mais teóricos, mais de caráter mais filosófico ou político, não é? Portanto, era talvez isto mais que eu poderei dizer, e gostaria de terminar com uma frase a propósito deste tipo dos autores, etc., e da sua legítima disposição para não cederem à censura. Com censura não escrevo, não vou deixar de escrever aquilo que eu penso, porque claro que era uma grande virtude, uma grande vantagem a gente poder escrever sobre o marxismo sem falar em Marx, não é? Agora, quando eles diziam, isto é uma citação do Marx, agora vou dizer que sou eu, mas não faz a citação, dizes que um tal Joaquim das Couves escreveu uma vez que não sei o que e tal. E os leitores associados vão lá, não é? Quer dizer, isto passou-se, não é? Se não eram couves, eram batatas, mas eu lembro-me destas conversas. E isto faz-me lembrar uma frase admirável do Jaime Cortesão, que foi dada, que aliás está no site da Seara, já não sei a propósito, mas está lá a propósito de qualquer coisa, do Jaime Cortesão, numa entrevista radiofónica ao Egueira Esqueiro, que escrevendo sobre a censura, a propósito disso, ele dizia: vejo muitas vezes esforçado a estreitar o meu pensamento e a adaptá-lo a formas elíticas e evasivas. Esta frase é magnífica. Pronto, muito obrigado, é isto que eu queria dizer.